Oi, eu sou a professora Meire e nós estamos aqui para mais uma aula de fotografia das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Hoje é a nossa 19ª aula e a gente está entrando no momento em que vamos falar a respeito dos movimentos artísticos da fotografia. Hoje a gente vai falar a respeito do pictorialismo. Quando a fotografia surgiu, ela revolucionou seu tempo, porque ela trouxe a possibilidade de registro muito mais instantaneamente do que era feito antes através da pintura, que levava dias e até meses para ficar pronto, seja um retrato ou registro de uma paisagem. Mas além dessa inovação, também trouxe alguns embates entre os fotógrafos da época e os pintores. Os pintores começavam a questionar, se fotografia era mesmo arte ou não. O que os críticos diziam é que a fotografia, na verdade, era um conhecimento técnico, assim como, por exemplo, a marcenaria. E qualquer pessoa poderia aprender a apertar o botão e fazer a foto. Essa verossimilhança, que a fotografia traz, esse registro fiel, colocava a fotografia nesse lugar e precisou de muito esforço para que os fotógrafos provassem que não, que a fotografia, assim como a pintura, ela também necessitava de um olhar do fotógrafo, da sensibilidade do fotógrafo e que sim, ela também era arte. Então, em meados do século XIX, os fotógrafos da época se uniram para fazer o movimento pictorialista. E eles estudavam a pintura para poder reproduzir imagens que se aproximassem visualmente, esteticamente das artes plásticas. O movimento pictorialista ele eclodiu na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, se utilizando de diversos recursos, seja de manipulação ainda da criação da imagem ou de manipulação na pós-produção. Imagina só! Hoje em dia a gente tem os programas de manipulação de imagem, de tratamento de imagem. Naquela época, claro, não existia nada disso. Então, o que eles faziam? Ainda no momento da criação da imagem, eles já buscavam, sejam lugares ou momentos em que a imagem pudesse ter um aspecto mais artístico. Então eles se utilizavam de neblina, de fumaça, de gotículas de água. Eles também utilizavam bastante recurso de luz e sombra para dar essa estética visual, certo? E eles também utilizavam um foco não tão preciso, que é chamado de um foco mais suave. Eles também utilizavam as longas exposições para dar um aspecto mais borrado mesmo na imagem, tá? Já no momento de pós-produção, eles faziam diversas coisas, desde pintar um negativo até recortar os negativos e fazer fotos montagens. Eles se utilizavam de diversas exposições, múltiplas exposições da mesma imagem para criar suas próprias imagens e assim chegar mais próximo de uma visualidade da pintura. Mas assim como a pintura influenciou a fotografia também influenciou a pintura. E nesse momento a pintura começou a se distanciar desse naturalismo, e começou a criar, por exemplo, naquela época, o impressionismo, que utilizava pinceladas fortes e mais rápidas. Também tinha essa questão de conseguir agilidade no processo e também dá uma impressão bem forte, uma identidade do artista que estava pintando. Então, foi uma retroalimentação também ali entre a pintura e a fotografia. E a gente pode apontar três correntes da fotografia pictorialista. A primeira, ela se iniciou na década de 1850 e ela teve como principal representante o Oscar Highlander. E ele fazia uma fotografia de caráter alegórico, Essa imagem que vocês estão vendo dele se chama Dois Modos de Vida. E ela foi obtida com mais de 30 diferentes negativos combinados. E ela causou muita polêmica, porque tinha seminudez na imagem. Um outro caminho ele foi feito pelo Henry Robson.
ele já se utilizava das fotomontagens, mas buscava uma fotografia mais de cunho realista. E a primeira fotomontagem dele era composta por 5 negativos diferentes. E aí uma terceira vertente foi influenciada pela pintura impressionista, né? Que assim como eu comentei, né, essa era aquela que apresentava o foco suave, né, e a temática mais afetada. A fotografia ela vai ser aceita como arte no final do século XIX. E o movimento pictorialista ele vai chegar no Brasil através dos fotoclubes. Então, em 1910, mais ou menos, começa o movimento de fotoclubes no Brasil, em que eles começam a discutir a estética, né, da fotografia, eles passam a fazer seminários, concursos entre si e exposições. Nesse momento, a fotografia ela participava também de exposições junto, lado a lado com a pintura, tendo o mesmo prestígio, né, que as artes plásticas. Aqui no Brasil a gente teve o fotógrafo Lunara, no sul do Brasil, que ele foi muito influenciado pelo movimento pictorialista. No nosso material vão ter algumas imagens dele, também para vocês verem, tá? O movimento pictorialista ele não durou muito, ele foi até 1920, mais ou menos, e ele foi criticado, né, durante toda a sua história e também estigmatizado por muito tempo. O que os críticos diziam é que por essa busca, né, de provar que a fotografia era arte, os fotógrafos passaram a imitar a pintura. Em vez de buscar explorar, né, a expressão e a linguagem fotográfica. E foi aí então que começou a surgir novos movimentos fotográficos, né, contrapondo o movimento pictorialista, que vocês vão ver nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado.